Capítulo 4. Sanções. Artigo 13. O descumprimento de dispositivos desta instrução normativa enseja a aplicação de multa, nos termos do artigo 67, inciso 8º, da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005, combinado com o artigo 274, inciso 8º, do Regimento Interno. Parágrafo 1º. Ocorrerá o descumprimento dos dispositivos desta instrução normativa, quando o responsável não providenciar, tempestiva e integralmente. Inciso 1º. A prestação de informações exigidas pelo SIGER. Nova redação dada pela Instrução Normativa TCE/Maranhão número 40, de 11 de 2015. Inciso 2º. O envio da documentação exigida para validação do cadastro. Parágrafo 2º. O descumprimento a que se refere este artigo enseja a aplicação de multa no valor de R$ 1.100, por ocorrência constatada. Parágrafo 3º. O pagamento da multa aplicada pelo descumprimento, a que se refere este artigo, não elide a obrigação de o responsável prestar informações, mantê-las atualizadas e enviar a documentação exigida para a validação do cadastro, nos termos dos anexos 1º e 2º. Artigo 14. Incorre em crime, tipificado no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal Brasileiro, passível de reclusão e multa penal, quem conscientemente presta informações inverídicas, falsifica ou altera documento verdadeiro, no todo ou em parte. Parágrafo único. Na hipótese de verificar a ocorrência de ilícito na prestação de informações cadastrais, o Tribunal de Contas aplicará a multa prevista no parágrafo 2º do artigo anterior e denunciará o fato imediatamente às autoridades competentes para adoção das medidas cabíveis. Artigo 15. A ausência de cadastro nos bancos de dados do SIGER inviabilizará o acesso remoto aos módulos do Sistema de Processo Eletrônico SPE, a que se refere o artigo 75, incisos 2º, 3º e 4º, da Instrução Normativa TCE/Maranhão número DOIS 8, de 29 de agosto de 2012, bem como a todos os demais sistemas que exigirem autenticação eletrônica, sem prejuízo da adoção de outras medidas que o Tribunal entender necessárias. Nova redação dada pela Instrução Normativa TCE/Maranhão número 40, de 11 de 2015. Parágrafo único. A inviabilização do acesso remoto, de que trata este artigo, não elide o recebimento de documentos eletrônicos, relativos à prestação de contas, e ao exercício do controle da gestão fiscal, bem como o cumprimento tempestivo de obrigações dos responsáveis perante o Tribunal de Contas. Artigo 16. O Tribunal de Contas não se responsabilizará por eventuais prejuízos decorrentes de informações incorretas ou desatualizadas prestadas ou mantidas no SIGER, causados aos responsáveis de que trata o artigo 7º, uma vez que as citações serão remetidas para os endereços registrados, que à época constarem no sistema. Capítulo 5º. Disposições finais e transitórias. Artigo 17. Os prazos referidos nesta instrução normativa são contínuos, não se interrompendo nos feriados, nos termos do artigo 123, caput, da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005. Artigo 18. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Parágrafo 1º. Se o vencimento recair em dia, em que não houver expediente no tribunal, ou o SIGER se tornar indisponível por qualquer motivo técnico de ordem interna, o prazo será prorrogado até o primeiro dia útil imediato. Parágrafo 2º. O secretário de Administração dará amplo conhecimento aos responsáveis e a seus procuradores sobre a indisponibilidade temporária do sistema por motivo técnico de ordem interna e, consequentemente, da prorrogação excepcional de prazo, mediante publicação na seção de avisos do Tribunal de Contas na internet e no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
Artigo 19. Portaria da Presidência deste Tribunal de Contas regulamentará esta instrução normativa e estabelecerá responsabilidades pela gestão de informação e de sistema, procedimentos operacionais, dentre outras matérias inerentes ao bom e regular funcionamento do SIGER. Artigo 20. Esta instrução normativa entra em vigor em 1º de fevereiro de 2015, revogadas as disposições em contrário, em especial a Instrução Normativa TCE/Maranhão número M1, de 10 de julho de 2005, a Instrução Normativa TCE/Maranhão número M3, de 6 de setembro de 2006, e a Instrução Normativa TCE/Maranhão número M5, de 28 de novembro de 2007. Parágrafo único. Para fins de implantação do SIGER, o registro das informações cadastrais dos bancos de dados, de que trata o artigo 2º, deverá ser providenciado pelos respectivos responsáveis no prazo de 120 dias, a contar da entrada em vigor desta instrução normativa. Anexo primeiras informações e documentos relativos ao cadastro de estrutura orgânica e de gestão. 1. Informações a serem prestadas pelo responsável. 1.1. Nome completo do órgão, entidade ou fundo. 1.2. Nome do órgão a que se vincula, quando couber. 1.3. Código institucional do órgão, entidade ou fundo. 1.4. Sigla do órgão, entidade ou fundo, quando houver. 1.5. Número do Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica, CNPJ. 1.6. Endereço completo e telefone. 1.7. Sítio ou portal eletrônico oficial, se houver. 1.8. Endereço eletrônico institucional, e-mail, se houver. 1.9. Data da criação do órgão, entidade ou fundo. 1.10. Data da extinção do órgão, entidade ou fundo, quando cabível. 1.11. Entes que o compõem, quando for o caso de consórcio público. 1.12. Ato de criação. 1.13. Prazo de duração previsto, quando for o caso. 1.14. Área de atuação, saúde, educação, assistência social ou outra a especificar. 2. Documentos a serem digitalizados e remetidos ao tribunal para validação do cadastro. 2.1. Lei Orçamentária Anual, comprovadamente publicada e suas alterações. 2.2. Lei de criação da autarquia, ou de autorização de instituição de empresa pública, sociedade de economia mista, ou de fundação, devidamente acompanhada do ato, que disponha sobre sua respectiva estruturação orgânica, com definição de áreas e finalidades, quando cabível. 2.3. Decreto, portaria, resolução, estatuto, contrato social ou qualquer outro ato formal emanado de autoridade competente, que confere à unidade a execução descentralizada de recursos orçamentários, quando cabível. 2.4. Comprovante de endereço, fatura de água, luz ou telefone. 2.5. Certidão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, se for o caso. Anexo 2º. Informações e documentos relativos ao cadastro de responsáveis. 1. Informações a serem prestadas pelo responsável. 1.1. Dados pessoais dos responsáveis. 1.1.1 Nome completo. 1.1.2 Número do Cadastro de Pessoa Física, CPF.
1.1.3 Número, órgão e data de expedição do Registro Geral, RG, ou outro documento que a lei reconheça como identidade civil. 1.1.4 Número do registro no Conselho de Classe Profissional, quando cabível. 1.1.5 Endereço residencial completo, composto por logradouro, número, complemento, edifício, quadra, bloco etc., bairro, município, estado, código de endereçamento postal, CEP, telefone, DDD e número, e endereço eletrônico, e-mail. 1.2 Cargo ocupado ou função exercida pelo responsável. 1.2.1 Denominação do cargo, ou da função. 1.2.2 Ato de nomeação, devendo constar o tipo, o número, o ano, a assinatura da autoridade nomeante, e a data do evento. 1.2.3 Ato de exoneração, devendo constar o tipo, o número, o ano, a assinatura da autoridade responsável pela exoneração, e a data do evento. 1.2.4 Data do início do exercício do cargo, ou da função. 1.2.5 Data do término do exercício do cargo, ou da função, quando cabível. 1.2.6 Data do início do exercício da substituição por afastamento do responsável, quando cabível. 1.2.7 Data do fim do exercício da substituição por afastamento do responsável, quando cabível. 2. Documentos a serem digitalizados e remetidos ao tribunal para validação do cadastro. 2.1 Lei ou ato, que estabelece as atribuições de cargo com função de comando, ou de gestão. 2.2 Ato que nomeia, ou designa formalmente o agente público para ocupar cargo, ou desempenhar função, bem como ato de exoneração, quando for o caso. 2.3 Registro Geral, RG, ou documento que a lei reconheça como identidade civil, acompanhado do número de cadastro de pessoa física, CPF. 2.4 Comprovante de endereço residencial, fatura de água, luz ou telefone. 2.5 Documento oficial de registro no Conselho de Classe Profissional, quando cabível.